ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Amém, graças a Deus. Desejo cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor. Já louvamos a Deus por esses momentos abençoados em que passamos aí ouvindo os amados irmãos, louvando ao Senhor, os irmãos que fazem parte ali da IAPF. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um dos irmãos, todos aqueles que estão acompanhando o programa Voz Apostólica. Vai aqui a saudação da pastora Elisângela. Deus abençoe a todos. Mas nós vamos trazer agora a mensagem da palavra de Deus, o tema da nossa mensagem é o seguinte: quem é Jesus Cristo? O que a Bíblia diz sobre a vida de Jesus? Nós vamos pregar essa mensagem baseada no versículo de Isaías, capítulo 7 e versículo de número 14. Boa noite, Adriana, graça e paz. Deus abençoe a todos que estão acompanhando aí o programa Voz Apostólica. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Primeiro eu vou ler esse versículo na Nova Tradução Linguagem de Hoje, e depois eu vou ler na NVT, Nova Versão Transformadora. Quem está com a Bíblia aí, talvez você esteja com a Bíblia Almeida Revista e Corrigida, você vai achar um pouco diferente, mas lembrando que é o mesmo significado, tá certo? Só muda a linguagem da Bíblia. Diz assim o seguinte, em Isaías 7,14, vamos ver o que é que diz a palavra de Deus. Pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A jovem que está grávida dará à luz um menino e porá nele o nome de Emanuel. Vamos ler aqui na NVT, Nova Tradução Transformadora, em Isaías 7 e versículo de número 15, diz o seguinte: quando essa criança, versículo 14, desculpa. Por isso o mesmo Senhor lhes dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamará de Emanuel. Muito bem, Márcia Lima, irmã Márcia, Deus abençoe, Márcia, obrigada pela audiência. Então vamos aqui à palavra de Deus. Nós vemos as pessoas, elas têm curiosidade de saber o que realmente as escrituras sagradas falam a respeito de Jesus. As pessoas perguntam quem foi Jesus. Muitas pessoas têm alguma ideia. Não, Jesus foi aquele que foi crucificado, é o Salvador. Mas nesta noite o nosso objetivo é trazer para você, meu prezado ouvinte, amigo, irmão que está ouvindo o programa neste momento, é trazer para você uma clareza, algo mais amplo a respeito de quem é Jesus Cristo e o que a Bíblia diz sobre a sua vida. Então as pessoas dizem, não, se você perguntar para alguém quem é Jesus de Nazaré, todo mundo diz, não, Jesus é aquele que nasceu da virgem, Jesus é aquele que foi mandado por Deus para morrer e salvar os pecadores, para trazer salvação. Isso é algo importantíssimo, já é uma boa parte as pessoas saberem disso. Mas nesta noite o nosso objetivo é que você entenda realmente quem é Jesus Cristo e o que a Bíblia fala sobre a sua vida. Então nós lemos aqui em Isaías 7, versículo 14, a respeito, nós vemos que o profeta Isaías, muitos anos antes da vinda do Messias, do Emanuel, ele profetizou a respeito de Jesus. Ele disse assim, pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A jovem que está grávida dará à luz a um filho e porá o nome dele de Emanuel. Então nós vemos que em toda a história do povo de Israel, antes do nascimento de Cristo, sendo profetizado pelo profeta Isaías e outros profetas, nós vemos que eles já tinham a expectativa que iria nascer um menino que seria o Salvador de Israel.
Mas nós vemos que Jesus Cristo, ele é o unigênito Filho de Deus, ou seja, o Filho único de Deus. Ele entregou sua própria vida em sacrifício para redimir todo aquele que nele crê. Sendo a segunda pessoa da Trindade, Jesus é igualmente Deus, assim como o Pai e o Espírito Santo. Então nós vemos aqui em outra mensagem, eu preguei aqui, falando que Jesus, ele é Deus. O Espírito Santo também é Deus. Então nós vemos aqui que tanto Jesus é igualmente Deus, assim como o Pai e assim como o Espírito Santo. Não há distinção no seu poder. Todos os três são Deus. Então nós vemos aqui, do Antigo ao Novo Testamento, do primeiro ao último livro, do começo ao fim, a Bíblia mostra claramente quem é Jesus Cristo. As informações sobre a pessoa de Jesus são tão vastas que é impossível sintetizar tudo em um único texto. Então nós vamos aqui tentar explicar alguma coisa para vocês a respeito da vida de Jesus. Se eu fosse aqui querer relatar tudo que a Bíblia, as Escrituras falam sobre Cristo, o meu tempo seria limitado e com certeza a minha mente humana não poderia sintetizar tudo sobre Jesus em um único texto ou única pregação. Então eu quero dizer para você que por mais que nós venhamos falar aqui algumas coisas da vida de Jesus, algumas passagens que nós escolhemos nesse estudo para falar sobre ele, ainda assim não poderei registrar tudo o que está nas Escrituras em um simples texto ou pregação que foi preparada. Então nós vamos aqui, em primeiro lugar, nós vamos ver as profecias acerca de Jesus. Por todo o Antigo Testamento, encontramos inúmeras profecias acerca de Jesus, o Messias que haveria de vir. Na verdade, não apenas as profecias diretamente, mas os salmos, os símbolos, os pactos e até mesmo as palavras de repreensão e castigo apontavam de alguma forma para a pessoa e obra de Cristo. Veja que coisa importantíssima. As pessoas muitas vezes leem os livros dos Salmos e dizem: esses Salmos, Deus está falando comigo. Mas se esquecem que a maioria dos Salmos, eles apontavam para a vida e o ministério de Jesus. E nós vemos que em toda a Bíblia, tanto profecias diretamente, salmos, símbolos bíblicos, pactos e até mesmo palavras de castigo e repreensão apontavam para Jesus e apontava para o seu sacrifício salvífico ali na cruz. E para toda a obra de Jesus, a sua obra, quando ele curava as pessoas, quando ele realizava milagres, então todas as Escrituras fala a respeito disso, né? Nosso amigo Ivan Formiga, boa noite, Deus abençoe, né? Peço que toque só Aurelina Dourado, né? O título do hino é A Vitória Chegou. Tá certo, Ivan, daqui a pouquinho, assim que eu terminar a ministração da palavra, vai ser tocado esse hino, sim, para o seu elevo espiritual. Muito obrigada pela audiência, que Deus abençoe sua vida, nosso querido amigo Ivan Formiga, o Eduardo Ventura, Deus abençoe a todos. Só um, viu? Aí nós vamos ver agora o nascimento de Jesus. Nós vemos que as profecias registradas na Bíblia, todas elas apontam para Cristo, para a sua obra salvífica, para a sua obra quando ele andou na terra pregando o evangelho, quando ele andou curando as pessoas, abençoando vidas, transformando pessoas. Toda a Bíblia Sagrada aponta para Cristo. Então nós vemos aqui que as profecias messiânicas mais conhecidas sobre quem é Jesus estão registradas no livro do profeta Isaías. O profeta profetizou sobre seu nascimento de uma virgem. Está lá aonde nós fizemos a leitura. Isaías capítulo 7, versículo 15.
E depois o mesmo Isaías, ele fala lá no capítulo 9 também a respeito da profecia a respeito de Jesus. Olha o que ele diz aqui no versículo 1, capítulo 9, versículo 1 de Isaías. A esperança no Messias. Esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulon e de Naftali será humilhada, mas no futuro a Galileia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. Olha que profecia linda e maravilhosa. Nós vimos aqui que Isaías, muitos anos antes de Cristo, o Senhor falou com ele e ele registrou essa profecia, dizendo que aquele povo andava em escuridão, mas iria brilhar uma grande luz. E aí ele diz no versículo de número 2, o povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. Com quem será que o profeta Isaías, a quem o profeta Isaías se referia quando ele escreveu aqui nesse capítulo 9 de Isaías? Quem era essa grande luz que iria brilhar? Quem era este menino que iria nascer de uma virgem? Quem seria este? O Emanuel, o Deus conosco, prometido por Deus. Nós vemos aqui que lá no versículo em diante, nós vamos ver aqui no versículo de número 4, que diz o seguinte: pois tu quebrarás o jugo da escravidão que os oprimia, e levantarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros, quebrará a vara do opressor, como fizeste ao destruir o exército de Midian. Aí no versículo 6, ele já fala o seguinte: pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz, e o seu governo e sua paz jamais terão fim. Olha que coisa maravilhosa. Nós vemos que em Isaías, a profecia messiânica está registrada em Isaías 7,14, mas nós podemos ver também em Isaías capítulo 9. Está registrando a respeito do Messias que havia de vir. A promessa era essa para o povo de Deus. E nós vemos aqui que também Isaías fala também sobre a sua obra redentora, que está lá em Isaías capítulo 53. Então nós vemos que salmos, símbolos, nós vemos o que está escrito na palavra de Deus. A maioria dessas coisas escritas nas escrituras apontavam unicamente para o Senhor Jesus. Está conosco também o diácono João Bosco da Silva Neto. Graça e paz, meu querido. Obrigada pela audiência. Que o Senhor continue abençoando você e toda a sua família. Deus abençoe. Então nós vemos aqui, nós falamos, o tema da nossa mensagem para quem está chegando agora é o seguinte: quem é Jesus Cristo? O que a Bíblia diz sobre a vida de Jesus? E o nosso objetivo aqui em falar nessa mensagem é o seguinte: que as pessoas, eu falei aqui no início, para quem não tinha entrado ainda na nossa live, eu falei aqui no início o seguinte: que as pessoas sabem quem é Jesus de ouvir falar. As pessoas conhecem Jesus e dizem: não, eu conheço a história de Cristo. Passa nos filmes. Nos filmes nós vemos o nascimento de Jesus. Nós vemos as suas obras que ele fez quando ele curou pessoas. Nós vemos também a sua obra redentora na cruz. Então eu conheço um pouco sobre a história de Jesus. Então eu disse aqui que por mais que eu procurasse evidências na palavra de Deus a respeito de Cristo, com certeza eu iria encontrar, porque todas as escrituras, toda a escritura, todos símbolos que eu aqui falei, todos os pactos,
palavras de repreensão, palavras de castigo apontavam para o Messias. Então nós vemos que, para que evidência maior do que toda a Bíblia registra e aponta para o Messias? Então nós vamos agora nós falamos a respeito da profecia falada, registrada por Isaías sobre a vinda do Messias. E agora nós vamos falar sobre o nascimento de Jesus. Rapidamente, vamos falar assim, não vamos ler todas as referências porque o tempo não nos permite. Então Jesus nasceu em Belém, na cidade do rei Davi, conforme foi profetizado pelo profeta Miqueias também. E em Mateus capítulo 2, versículo de 1 a 12, conta toda a história do nascimento de Jesus. E eu vou ler apenas alguns versículos, não vou ler de 1 a 12. Então você que está aí acompanhando com a sua Bíblia, Mateus capítulo 2, versículo de 1 a 12, fala a respeito do nascimento do Messias. Eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Veja que esses magos do Oriente aqui, eles vieram adorar ao Senhor. Nós vemos o seguinte, que eles já tinham a ideia, já sabiam dos relatos bíblicos apontando para o nascimento do Messias. E nós vemos que ele diz: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Então nós vemos aqui a profecia que foi citada por Isaías no capítulo 9, no capítulo da leitura onde nós lemos, nós vemos que essas profecias apontavam para o nascimento do Messias. Nós vemos no versículo 3 o seguinte: quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado, e todo o povo de Jerusalém também ficou. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, e perguntou onde devia nascer o Messias. E eles responderam: na cidade de Belém, na região da Judeia, pois o profeta escreveu o seguinte, olha aí: você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo, o povo de Israel. Veja que Miqueias, ele registrou, ele profetizou, e nós vemos que aqui Mateus, ele teve o cuidado de citar mais uma vez essa profecia antes de escrever este livro, né? Nós vemos aqui no capítulo 2, ele escreveu confirmando a profecia do profeta Miqueias. Maria, uma jovem virgem de Nazaré, concebeu o Salvador do mundo por obra do Espírito Santo. E nós vemos aí algumas teorias erradas, pessoas com pensamentos errôneos, e diz: não, Maria, ela não teve condições de ter um bebê virgem, sem ter tido relacionamento com homem nenhum. Mas nós vemos aqui que em Lucas capítulo 1, versículo 35, diz que concebeu Maria, uma jovem virgem de Nazaré, concebeu o Salvador do mundo por obra do Espírito Santo. O anjo do Senhor, vamos ver o que diz, Lucas 1:35. O anjo do Senhor respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Veja que coisa importantíssima. Nós vemos aqui que o anjo aparece para Maria. Todo mundo conhece a história. Até nos filmes, nos desenhos bíblicos para crianças, nós vemos essa história. Então nós vemos que não é mentira desses filmes, mas nós sabemos que está registrado na Bíblia. E a Bíblia diz que Maria era uma jovem virgem de Nazaré, e o Espírito Santo veio a ela. Nós vemos que o anjo veio e disse a ela o seguinte: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Nós vemos que Maria, ela concebeu unicamente pelo Espírito Santo.
Nós vemos aqui como não foi encontrada nenhuma vaga na estalagem, Maria deu à luz a Jesus Cristo no estábulo. Lucas capítulo 2, versículo de 1 a 5. Os relatos bíblicos fornecem pouquíssima informação sobre a infância e juventude de Jesus. Nós vemos que Jesus aparece no seu nascimento e depois, quando nós vamos ver os relatos bíblicos, Jesus praticamente não aparece mais. Mas nós vemos um versículo que fala a respeito do que Jesus estava fazendo, o que aconteceu nesse tempo que nós não temos registros bíblicos a respeito de Jesus. A Bíblia apenas destaca o episódio em que Jesus tinha 12 anos e foi encontrado por José e Maria entre os doutores no templo. Sobre sua infância, o texto bíblico informa que nessa época apenas o seguinte: ele crescia em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Está lá em Lucas capítulo 2, versículo do 49 ao 52. Boa noite, professor Marconde. Deus abençoe. Boa noite, Edileuza. Deus abençoe. Vai aqui o abraço dos pastores Edivan e Elisângela. Então, nós vemos aqui que nós falamos a respeito das profecias registradas nas Escrituras sobre a vinda do Messias. Depois nós estamos vendo aqui sobre o nascimento de Jesus. Então nós vemos aqui em Lucas capítulo 2, versículo 49 ao 52, nós vemos aqui um registro de Jesus que fala sobre ele. Nós vemos que Jesus respondeu isso quando ele tinha 12 anos. Por que vocês estão me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não entenderam o que ele disse. Então Jesus voltou com seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. E a sua mãe guardava tudo isso no coração. Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Nós vemos que Jesus ele crescia, mas o crescimento de Jesus foi um crescimento especial. Jesus crescia em graça, em sabedoria, e as pessoas respeitavam Jesus. Ele não foi um menino comum. A Bíblia diz que Jesus ele tinha as duas naturezas. Tem as duas naturezas. Nessa época, Jesus tinha a natureza, ele era 100% homem e 100% Deus. Então nós vemos que Jesus ele crescia em graça, em sabedoria, em conhecimento, e ele foi pego com 12 anos. Nós vemos lá, sua mãe começou a procurá-lo juntamente com seu pai e o encontrou no meio dos doutores. E todos estavam admirados com a sabedoria do Senhor Jesus. Então nós vemos aqui a respeito do seu nascimento e nós vamos falar agora a respeito do ministério terreno de Jesus. Então, nós vemos aqui que eu falei no início, por mais que eu tentei colocar nesse registro, nesse texto, desse estudo bíblico, a respeito das obras de Cristo, de toda a sua vida, isso seria algo impossível para nós pregarmos tudo em uma noite. Nós vemos que toda a Bíblia Sagrada aponta para o ministério de Cristo, aponta para o seu nascimento, aponta para a sua obra salvífica. Então, nós estamos trazendo esse estudo nessa noite, que é para que você entenda um pouco quem é Jesus e o que a Bíblia fala sobre ele. Boa noite, irmão João Bosco Alves, graça e paz. Deus abençoe. Obrigada pela audiência. Então, nós vamos ver aqui o ministério terreno de Jesus. Quando Jesus tinha cerca de 30 anos, Jesus partiu de Nazaré e foi batizado por João Batista. Esse relato está em Mateus capítulo 3, versículo do 13 ao 17, que diz o seguinte: naqueles dias, Jesus foi da Galileia até o rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo o seguinte: eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu o batize?
Mas Jesus respondeu: deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. Mateus 3, do 3 ao 17. Nós vemos aqui que Jesus respondeu o seguinte: deixa que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água, o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu vem uma voz que dizia: este é meu filho querido, que me dá alegria. Tá vendo que coisa maravilhosa? Então Jesus, ele passou por todas as etapas normalmente como um ser humano normal. Nós vamos ler na NVT, que com certeza deve ser um pouco mais clara, diz o seguinte: Jesus foi da Galileia ao Rio Jordão para que João o batizasse. João, porém, tentou impedi-lo. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, disse ele. Então, por que vem a mim? Jesus respondeu: é necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo o que Deus requer. E João concordou em batizá-lo. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: este é meu filho amado, que me dá grande alegria. E nós podemos ver aqui que Jesus passou por todas as etapas, desde a sua infância, cresceu como um menino. Nós vemos que aos 12 anos ele aparece pregando entre os doutores, e depois a Bíblia só relata desse período de 12 anos aos 30 anos de Jesus. A Bíblia não fala mais nada a respeito dele. Simplesmente a Bíblia não registra nada sobre Jesus. Mas quando nós vemos que chega a idade de 30 anos, que ele vai iniciar o seu ministério, a primeira coisa que ele faz: procurar João Batista para ser batizado por ele. E nós vemos aqui uma coisa importante, eu quero deixar claro: a Bíblia não fala qual foi a respeito da forma que Jesus foi batizado. Diz apenas o seguinte: eu preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu batize? Nós vemos essa pergunta de João Batista. E depois no versículo 16 diz: logo que foi batizado, Jesus saiu da água. Nós vemos que a Bíblia não fala qual foi o tipo de batismo aqui, qual foi a forma, se foi por imersão, se foi por aspersão. A Bíblia não fala o tipo de batismo. E há crentes que, para acrescentar, infelizmente, as Escrituras dizem: não, Jesus foi batizado por imersão. Não, Jesus foi batizado por aspersão. Jesus foi batizado desse jeito, mas as Escrituras não falam a forma que Jesus foi batizado. Apenas registra que ele foi batizado por João Batista e que ele saiu da água. Apenas isso. Então nós não podemos acrescentar coisas que na Escritura não está escrito. Simplesmente assim. E nós vemos que depois disso, há pessoas que creem que literalmente desceu uma pomba sobre Jesus. E essa pomba era literalmente o Espírito Santo. Não é isso que as Escrituras dizem. Nós vemos que a Bíblia há muitas simbologias. Nós vemos que a Bíblia mostra aqui de uma forma, ou Jesus viu, nós vemos que o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. Veja que coisa maravilhosa nós vemos aqui. Nós vemos que Jesus deixou todos os exemplos para que nós pudéssemos, como cristãos, seguir o Senhor. Nós vemos ainda que ele disse: olha, deixa assim por um momento. E isso deve ser feito. Eu devo, João Batista, ser batizado por você, porque eu devo cumprir toda a vontade do meu Pai. Nós vemos que Jesus, ele foi obediente ao seu Pai. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e Jesus viu
o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Que coisa maravilhosa. Logo depois ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto da Judeia para ser tentado. Nós vamos ver isso lá em Mateus capítulo 4. Nós estamos passando rapidamente algumas coisas, as coisas que ocorreram na vida de Jesus no seu ministério terreno. Nós vemos que houve profecias a respeito do seu nascimento. Depois todas essas profecias se cumprem. Jesus nasce e depois nós vemos o seu batismo. E depois disso ele foi conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado. Está registrado em Mateus capítulo de número 4. Nós não vamos ler porque são muitas passagens. O relato da tentação de Jesus contrasta com a tentação de Adão e Eva na queda da raça humana. Nós vamos ver isso lá em Gênesis capítulo 3. Jesus foi tentado, mas venceu todas as tentações e ele nunca pecou. Diferentemente do primeiro Adão, nós vemos que Adão, ao ser tentado, ele caiu e pecou. Nós vemos que o segundo Adão, como a Bíblia chama Jesus, ele foi tentado, mas ele não pecou em nada. Está em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Olha o que diz: o nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós. Mas só que tem o seguinte no final do versículo: mas não pecou. Que coisa maravilhosa. O escritor dos Hebreus, ele faz a comparação do sacerdote, o grande sacerdote. E nós vemos aqui que o sacerdote antigo, ele não poderia compreender as fraquezas dos seres humanos, porque o sacerdote é instituído por Deus no Antigo Testamento, ele também tinha suas falhas. Ele era um ser humano normal. Mas nós vemos aqui uma coisa importante que ele resista. Pelo contrário, temos um grande sacerdote. Quem é esse? Jesus, que foi tentado do mesmo modo que nós. Nós vemos que Jesus, ele passou por tentações. Está lá em Mateus capítulo 4. Foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. E há cristãos, por não conhecer a palavra, diz: ele foi conduzido, foi o diabo que levou Jesus lá para ser tentado. Não, a Bíblia diz que ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto da Judeia para ser tentado. Mas nós vemos aqui que lá em Hebreus 4 e versículo 15, o escritor diz o seguinte: pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas ele não pecou. A diferença de Jesus foi essa. Ele não pecou. Ele não falhou em nenhuma das suas tentações. Foi tentado, mas não pecou. É isso que nós temos que aprender aqui. Então nós vemos que após 40 dias e 40 noites no deserto, Jesus, pela virtude do Espírito Santo, voltou para a Galileia e deu início ao seu ministério. 4 e versículo 15, eu vou reler aqui na outra tradução para a gente ver o que aqui diz. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Veja, ele entende a fraqueza do homem. E a Bíblia diz que é o seguinte, que ele nunca pecou. Nunca pecou. Então nós vemos que foi então que ele escolheu seus discípulos e começou a pregar por toda parte as boas novas da chegada do reino de Deus. Está em Mateus capítulo 4, versículo 17 e 25. Nós vemos aqui até o 25. Nós vemos aqui
todo o processo de Jesus na sua vida terrena. Nós aprendemos sobre as profecias, aprendemos que as profecias se cumpriram quando ele nasceu. Nós aprendemos que Jesus, ele foi batizado por João Batista, depois foi conduzido ao deserto para ser tentado, e depois disso, de passar pela tentação, mas Jesus sofreu a tentação, mas não pecou. Depois disso, ele iniciou o seu ministério. Então Jesus, ele teve todo o preparo, ele se preparou para vencer a tentação, como assim o Senhor, o Espírito Santo conduziu. Nós vemos que no capítulo 4, versículo 17 ao 25, vou ler apenas o 17. A partir de então, Jesus começou a anunciar sua mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Nós vemos aqui que quando Jesus iniciou o seu ministério, Jesus não começou dizendo às pessoas: olha, venham, porque vocês vão ser abençoadas. Venham, porque se você está passando por um momento difícil, eu vou mudar a sua história. Venha, porque você que está pobre, você vai ficar rico. Venha, porque você que está enfermo vai ser curado. A sua primeira mensagem está registrada em Mateus 4:17. Quando ele saiu do deserto, que o Espírito Santo o tirou daquele lugar, a Bíblia diz que ele começou a anunciar a sua mensagem. Pastor Elisângela, qual foi a primeira mensagem de Jesus? O que foi que Jesus, ele começou a anunciar para as pessoas? Simplesmente isso: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Jesus começou com uma mensagem dura, dizendo às pessoas: olha, vocês precisam se arrepender, se arrependa dos seus pecados, se arrependa dos seus maus caminhos. Diferente do tipo de evangelho de hoje que é pregado, as pessoas pregam prosperidade financeira, as pessoas querem barganhar com Deus, mas nós vemos que a primeira mensagem de Jesus foi a seguinte: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. O próprio Cristo, a sua primeira mensagem está registrada. E aí os cristãos de hoje querem fazer as suas mensagens para agradar as pessoas. Querem fazer mensagens para alisar o ego das pessoas. Querem fazer mensagens antropocêntricas, dizendo que o homem é o centro, que Deus veio para servir o homem. Coisas que Jesus mesmo ele não fez. Nós vemos que Jesus ele disse: olha, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Essa foi a primeira mensagem de Cristo. Depois de pregar a sua primeira mensagem, que está registrada em Mateus capítulo 4, versículo 17, nós vamos ver no versículo 18, Jesus chama 4 pescadores. Veja no versículo 18 do mesmo capítulo que nós estamos lendo. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhe disse: siga-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiam. Nós vemos que o rei dos judeus, o Messias prometido, ele inicia o seu ministério pregando uma palavra dura e dizendo que as pessoas deveriam se arrepender dos seus maus caminhos. E depois Jesus vai escolher os seus seguidores. Por incrível que pareça, Jesus não começa escolhendo doutores. Jesus não começa escolhendo pessoas importantes da sua época, mas ele passa à beira-mar da Galileia e vê 2 homens pescando, lançando as suas redes. E ele diz: olha, venham, me sigam, e eu farei de vocês pescadores de homem. Que coisa maravilhosa! Jesus deixou exemplo de humildade. Começou o seu ministério com 2 pescadores. Então nós vemos que Jesus estava andando na beira-mar da Galileia e encontrou Pedro e André e os chamou para o ministério. Nós vamos ver aqui nos demais versículos. Pouco adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago e João,
consertando redes num barco com o pai, Zebedeu. E Jesus os chamou. E eles também o seguiram de imediato, deixando para trás o barco e o pai. Veja aí, são pessoas humildes que Jesus escolheu no início do seu ministério. Então nós vemos aqui, Jesus, depois disso, de escolher os seus discípulos, Jesus realizou grandes milagres. Que tipos de milagres? Curando doentes, expulsando demônios, ressuscitando mortos, acalmando a tempestade, multiplicando o alimento e muitos outros. Foram tantas obras maravilhosas que o Evangelho de João afirma que seria impossível registrar todas elas. Está lá em João capítulo 21 e versículo 25. Nós vemos, pedir ao pastor para procurar, por favor. Em João 21 e 25 diz que todas as obras de Jesus não seria, todos os livros não caberiam, não tinha como registrar todas as obras, tantas pessoas que ele curou, tantos demônios que ele expulsou, pessoas que foram ressuscitadas, que estavam mortas, grandes milagres o Senhor realizou. Então nós vemos em João 21 e 25, vou ler aqui nessa tradução enquanto o pastor encontra ali, diz assim, 21 e 25. O pastor Edvan está aqui nos ajudando, auxiliando, né? 21 e 25 de João, evangelista João. 21 e 25. Diz o seguinte: Jesus também fez muitas outras coisas. Se todas fossem registradas, suponho que nem o mundo inteiro poderia conter todos os livros que seriam escritos. Veja que coisa maravilhosa. Nós vemos ainda, todos esses milagres demonstravam o poder pleno de Jesus sobre todas as coisas. Eu já vou agilizar aqui bem rapidinho para me encerrar. A última parte desse estudo, a morte, ressurreição e ascensão de Jesus aos céus. A última semana de Jesus antes de ser preso e morto foi marcado por acontecimentos significativos, como a entrada triunfal em Jerusalém, que está em Mateus capítulo 21, de 1 a 11. Não vou ler porque a hora não permite mais. Então nós vemos que esse capítulo fala da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Nós vemos também a purificação do templo, que está em Mateus 21, do 12 ao 16. Vemos também o pronunciamento do seu sermão escatológico, que está em Mateus 24, capítulo 24, capítulo 25. E vemos também a instituição da ceia, em Mateus 26, do 26 ao 30. E na mesma noite que celebrou a Páscoa com seus discípulos, e a instituição que celebrou a Páscoa com seus discípulos, Jesus foi traído e preso. E o traidor foi um dos seus próprios discípulos, como todo mundo conhece, Judas Iscariotes, que está em Mateus 26, 47 ao 56. Outros registros bíblicos. Após ser preso, Jesus foi julgado, torturado e condenado à morte, sendo crucificado no lugar chamado Calvário, em Mateus 27, do 32 ao 44. A crucificação era a pior e mais humilhante pena da morte da época. Ele ainda foi crucificado com uma coroa de espinhos. E em sua cruz foi colocada uma identificação que dizia: Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Nós vemos que a crucificação foi o pior tipo de morte que Jesus passou, que Jesus sofreu. Tudo isso para nos dar direito à vida eterna. E aqui eu encerro as minhas palavras. Ainda ficaria muita coisa, mas em outra oportunidade nós continuamos, né? Vamos fazer uma rápida oração aqui por Dona Josefa. E todos que estão assistindo lá. E todos que estão assistindo lá na casa da Dona Josefa, os irmãos que estão na live.
Soberano Deus, eterno Pai, Deus bendito e amado, eu te apresento nesse momento Dona Josefa e toda a sua família, todos que estão ali na sua casa. Meu Deus, toma esse pessoal em tuas mãos, ó Deus, que a tua palavra, que o teu Espírito Santo venha agir nessas vidas. Ó Pai, eu já oro, se há enfermidade, que o Senhor venha curar e aí tudo venha ser feito conforme a tua vontade. Também te apresento a todos que estão na live, Senhor, toma em tuas mãos, continua abençoando e guardando para a honra e a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. O cantor Adailton César vai louvar o Senhor, né? Vira aqui. Aleluia. Nessa noite, bem, graças a Deus. Senhor Jesus, mais uma noite na tua presença. Sou grato a Deus por tudo. Dona Josefa, que Deus lhe abençoe, a senhora e todos que estão nos assistindo. Já fizeram de tudo pra mim fazer parar. Já tentaram me convencer que eu não vou conseguir. E jogaram-me no calabouço na tentativa de apagar o sonho que um dia eu sonhei pra mim. Mas o sonho de um crente não pode morrer, mesmo que seja incompreendido pelos meus irmãos. Podem falar de mim o que quiserem, me obrigarem a ficar sozinho, mas Deus garante que está comigo. Eu sobrevivi. Olha eu aqui, ninguém vai me impedir de receber minha vitória, pois foi Deus quem me escolheu e escreveu a minha história. E que o inimigo queira ou não queira, eu estou aqui. Olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido, espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido. Mas pra vergonha dele, olha eu aqui. Meu irmão Ivan, que Deus te abençoe, você e toda a sua família que está aí nos ouvindo, nos assistindo. Deus tem bênção para ti, amém? Quanto mais o tempo passar para mim, não compreendo muita coisa que me aconteceu, mas eu confio num Deus que me ama, que me escolheu e me tirou da lama. E não é qualquer tempestade que vai me destruir, mesmo que eu seja esquecido pelos meus irmãos. Tenho certeza que um caminho Deus preparou pra mim. E quem quiser acreditar, espere. E quem está vivo, acredite e veja. É Jeová que por mim peleja. Eu sobrevivi. Olha eu aqui. Ninguém vai me impedir de receber minha vitória, pois foi Deus quem me escolheu e escreveu a minha história. E que o inimigo queira ou não queira, eu estou aqui. Olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido, espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido. Mas pra vergonha dele, olha eu aqui. Olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido, espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido. Mas pra vergonha
olha eu aqui. Olha eu aqui. Aleluia, glória a Deus. Muito bem, graças a Deus, né? Acabamos de ouvir aí o nosso querido cantor Adaildo César, né? Atendemos aí o nosso querido irmão, amigo, né? Ivan Formiga, Deus abençoe o Ivan, né? Ele escreveu aqui, olha, estou amando esse programa, pois é muito bom para o nosso elevo espiritual. Obrigado. Tudo para a honra e glória de Jesus Cristo. Muito bem, veja que palavras bonitas aqui que o pastor, o nosso querido amigo, ouvinte Ivan Formiga escreveu. Ivan, Deus abençoe você, sua casa, sua família. Deus abençoe a todos que estiveram conosco. Estamos chegando aos momentos finais do nosso programa. Vá ali na Igreja Apostólica Poder da Fé, ouvir a palavra de Deus durante nossas reuniões na terça, na sexta e no domingo. Amanhã, escola bíblica. Você é o nosso convidado especial a partir das 19h30. Estamos ali com a escola bíblica, aprendendo a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Agradeço a Deus por tudo, pela vida dos cantores que estiveram aqui. O cantor Adaildo César, o cantor Danilo Leal, na técnica de som teve o nosso amigo Lucenildo. Deus abençoe a você, sua casa, sua família. E se assim o Senhor Jesus Cristo nos permitir, nós vamos estar novamente aqui na próxima semana. O nosso programa é quarta e quinta, 21 horas, né? Deus abençoe Dona Josefa, está ligadinha conosco, lá assistindo. Deus abençoe aquela família toda, todos que estão ligados conosco através da imprensa. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Um abraço dos pastores Edvan, Elisângela, também do cantor Adaildo César. Um abraço também do nosso amigo Lucenildo aqui para todos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fica com Deus, Deus abençoe. Deus abençoe, muito obrigado pela audiência de todos. Um abraço dos pastores Edvan e Elisângela. E até a próxima semana, se assim o Senhor nos permitir. Deus abençoe.